Oi, gente, eu sou a Ailidan Creuri e a gente tá numa série, eu, no caso. Eu e os elementos, eu e os deuses. Estou fazendo uma série aqui pra vocês no YouTube de elementais e esse vai ser o nosso terceiro vídeo. E hoje eu vou falar sobre os elementais do sul, os elementais do fogo. Então, representados pela direção sul e pela cor vermelha. Lembrando que os elementais eles existiram antes mesmo dos seres humanos e eles ajudaram na evolução do Homo sapiens chegar ao que ele é hoje, né? Um ser desenvolvido, polegar opositor, porque os elementais estão em todas as partes. Os elementais fazem parte do corpo da deusa, eles são os anticorpos da deusa. Eles estão em todos os lugares, né? Inclusive dentro de nós. O fogo, talvez dentro de nós, se você considerar que o fogo é o espírito, é a chama que nos acende, ou simplesmente o calor, ou simplesmente aquele paixão, aquele calor que dá quando você está apaixonado ou quando você está com tesão. Então, você pode considerar que isso também é o elemento fogo que faz assim a sua pressão aumentar, o seu sangue borbulhar, enfim. Ou aqueles casos de combustão espontânea, né? Que é aquele tipo de morte mais horrível, na minha opinião. Do nada a pessoa começa a pegar fogo de dentro para fora. Isso acontece muito com alcoólicos, enfim. O fogo, então, ele pode estar dentro de nós de forma mais branda e ele está na natureza, né? Tudo que a gente faz hoje em dia, se não tiver combustão, se não tiver fogo, mesmo que seja elétrico, enfim, tem muito do fogo no nosso carro, né? A gente usa ali para dirigir ali e tudo. Então, muitas coisas existem, né? O fogo tá em todo lugar, desculpa. Inclusive nas velas, né? Que é o nosso trabalho mágico que a gente mais tem contato, assim, nós bruxas e bruxos. As velas, né? O caldeirão, as velas. A comida que a gente faz todo dia também precisa do elemento fogo. Então, ele está em muitos lugares presentes na nossa vida, sim. E ele é representado pelas salamandras, né? As salamandras são os elementais do fogo, né? E, como eu disse nos vídeos anteriores, há algumas tradições que acreditam que todos os elementais eles são fadas. Então, todos os elementais são fadas e cada um no seu elemento, né? Então, essa tradição vai dizer que as salamandras também são fadas, mas elas são fadas elementais do fogo. Enfim, eu acredito nisso, então para mim faz bastante sentido. Porém, se você acreditar que as fadas são só do ar e os elementais são cada um no seu quadrado, ok, também, cada um com a sua verdade, certo? Para mim faz sentido, porque eu acredito que a mesma energia que vibra do País das Fadas é a mesma energia que vibra dos elementais, como todos eles são seres etéreos, eu acredito que eles fazem parte da mesma energia, né? Então, os elementais, relembrando aqui com vocês, são partículas dos elementos personificados nos arquétipos que a gente consegue entender eles melhor. Então, os elementais eles vão se apresentar para a gente da forma que a gente consegue entender eles melhor, né? As salamandras elas são muito representadas pela figura assim, mais ou menos uma lagartixa, né? Uma lagartixa etérea, enfim. E elas podem ser também aquelas chamas dançantes no fogo, quando você acende uma vela e elas dançam, aquilo também são as salamandras, né? E como eu disse nos vídeos anteriores, relembrando, os elementais, de uma forma geral, eles não têm essa consciência do bem e do mal, não existe isso no mundo da magia, né? Então eles trabalham em função da harmonia, eles são os anticorpos dos deuses e eles produzem a ordem e produzem o caos. Então, o mesmo fogo que a gente usa para esquentar nossa comida, para nos alimentar, é o mesmo fogo dos incêndios, né? Então, o mesmo fogo que traz a ordem é o mesmo fogo que traz o caos. A mesma coisa.
a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, a gente pode pensar assim também em relação aos elementais. As salamandras, elas são as mais fáceis de serem vistas, né? Se você for parar para pensar, você acende ali uma vela, fica olhando para o fogo, fica olhando para a chama da vela, para a chama do fogo, para a chama do seu caldeirão, você vai ver ali as salamandras bem presentes, né? E elas são as mais fáceis de sentir também, né? Aquela coisa etérea mesmo do tato, você consegue sentir quando as pessoas estão muito quentes, né? Então, as salamandras naquela pessoa são mais fortes. Tem pessoas que têm mais contato, têm mais afinidade com o elemento fogo, enfim. Só para lembrar, eu falei para vocês que eu tô tirando esses dados de os estudos que eu fiz, de muitas pessoas que eu ouvi, vídeos que eu vi no YouTube, e os livros eu vou colocar aqui na descrição também, certo? Bom, eu não tenho muita afinidade com o elemento fogo, é um dos que eu menos assim tenho contato, mas você pode iniciar um contato com eles, lembrando que todo contato que você inicia com o elemental, você tem que manter. Então, os elementais, eles são nossos amigos. Você nunca jamais vai poder mandar no elemental só porque ele pode fazer coisas que você não pode. Então, não faça isso, não caia na tentação de querer dar uma de mestre dos magos, vou dominar tudo. Não. Você tem que ser humilde, porque eles também têm um código de ética, um código de conduta. E eles vão observar os seus valores morais, porque eles têm um certo pé atrás em trabalhar com nós, seres humanos, né? Porque os seres humanos já fazem tanto mal para a natureza, né? Eu conheço tribos que qualquer coisinha estão queimando as coisas, né? Ah, preciso jogar esses lixos fora, vou fazer uma fogueira aqui, vou queimar tudo. Não é assim que você trata a natureza, né? Lixo tem que ser reciclado, não queimado. Enfim, o pessoal lá do desmatamento queima os cotocos de árvore, né? Então, os elementais, eles já têm um pé atrás em trabalhar com os humanos. Então, você tem que mostrar respeito, né? Primeira coisa que você tem que fazer é mostrar respeito. As salamandras, elas também vão poder te ajudar em assuntos que talvez você não possa, como, por exemplo, o amor, né? O fogo da paixão ali, mas cuidado, porque tudo que você pede pode ser realizado. E o fogo é um elemento do caos, né? Ele não é tanto um elemento de ordem quanto a terra, né? Então, tudo que você coloca no fogo, ele forja, ele transforma. Então, o fogo é um elemento transformador, ele traz o caos para trazer uma mudança. Então, sempre que você invocar o elemento fogo, invoque ele de uma forma e você tem que pronunciar essas palavras, né? Que seja para o seu benefício, sem a ninguém prejudicar, né? Ah, então sua vida está muito monótona, quer dar quer fazer uma transformação ali, você pode invocar então os elementais do fogo, as salamandras, mas sempre com muita cautela nas palavras, que seja para o seu benefício, sem a ninguém prejudicar, né? E não usar também os elementais e depois jogar fora, não. Tenha uma amizade com eles, né? Tem um vínculo, deixa ali uma água. A água é uma oferenda universal, né? Ela vai dar ali aquela energia para aquele elemento e depois você pode devolvê-la para a natureza, regar uma planta, enfim. Os elementais também gostam muito de bebidas alcoólicas, porque as bebidas alcoólicas, elas, né, fermentam ali, elas aumentam a pressão sanguínea e dão aquele fogo, né? Então, você pode também oferecer para salamandras uma bebida alcoólica da sua preferência, né? E eu prefiro as fermentadas para eles, eu acho que tem mais a ver. Os destilados eu já acho mais legal para os deuses, né? As fermentadas eu acho mais legal para os elementares, mas enfim, isso é uma coisa pessoal, né? Desculpa.
Então, sempre mantendo essa relação entre vocês, né? Para não deixar a chama se apagar. Toda vez que também você for entrar em contato com o elemento fogo, os elementais do fogo, lembre-se de Brigitte, né? Porque Brigitte na mitologia celta, ela é, segundo os celtas, gauleses, ela é a deusa que trouxe o fogo para a humanidade, né? Foi ela que apresentou o fogo em forma de raio para a humanidade, isso na época de Imbolc, né? Tava ali assim um começo, um pouco antes do equinócio de primavera, que é um período de muita chuva, né? Então ela apresentou ali em meio aos raios o fogo para a humanidade. Então você pode honrar Brigitte e misturar os rituais de honra aos elementais do fogo com Brigitte, né? Você também pode fazer um churrasco, né? Churrascos são muito bem-vindos quando você trabalha com elemental do fogo, né? Eles adoram toda essa festa, toda essa, né? Eles adoram isso também. E que mais? Você também pode associar os seus rituais de honra ao elemento fogo com a Aradia, se você tiver numa outra vertente, porque a Aradia também trouxe a magia para a humanidade. Então, você pode aliar. Não sou muito da vertente celta, sou mais da vertente etrusca, espanhola, italiana, estrega, enfim. Né? Então, aí a Aradia também é uma boa pedida, né? Bom, é isso que eu tenho para falar do elemento fogo. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu esteja ajudando vocês nessa série dos elementais. Qualquer dúvida, escrevam nos comentários, eu vou responder com tanto amor e carinho. Se você gostou, curte, compartilha e favorita para o canal ficar mais conhecido, para poder ajudar outras pessoas, que é esse o intuito desse canal, que sempre foi e sempre será gratuito, né? Então, obrigada por tudo, gente. E até uma próxima. Beijo, abraço. Blessed be.